Beleza, mamíferos? Bem-vindos de volta ao curso de matemática. Eu sou o professor Lucas, vou estar aí te guiando nessa jornada matemática olímpica que a gente vai estar desfilando aqui no decorrer dos próximos vídeos. Matemáticas malucas, matemáticas malucas. Se você não aprender a ter, ficam malucas. Contar é a coisa mais elementar que o ser humano faz desde os primórdios dos tempos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na época lá das antigas, onde tinham os pastores que cuidavam das suas ovelhas, seus rebanhos de ovelhas, para eles poder calcular a quantidade de ovelhas que estava faltando quando eles faziam lá, o passeiozinho lá com as ovelhas lá, eles colocavam a mesma quantidade de ovelhas que passava lá pela cerca, eles colocavam. Passa uma ovelha, coloca uma pedrinha na bolsa. Passa outra ovelha, coloca outra pedrinha. Se na hora de voltar, as quantidades de pedrinhas que forem retiradas sobrarem ou faltarem, então ele sabe que tem algum número defasado em relação à quantidade de ovelhas que eles possuem. Nesse processo, foram desenvolvidos vários sistemas numéricos, entre um deles o sistema numérico egípcio, o sistema numérico babilônico, também temos a história do sistema numéricos incas, maias, astecas, muitos sistemas numéricos, cada um desenvolvido em um canto do mundo, mas todos partindo do pressuposto da contagem. 1 com 1 dá 2, cada um com sua representação. O sistema numérico que a gente utiliza hoje, ele possui os algarismos, que são os símbolos que representam quantidades, vindo da parte indo-arábica, né? Daquela região mediterrânea ali. Esses símbolos não existem desde o princípio e não são dessa forma desde o princípio também. É a evolução dos seres humanos de muitos e muitos anos. Inclusive o zero foi o último número a ser adicionado, tá bom? Esse zero aqui, cara, ó, levou muito tempo para ser aceito como um valor, como uma quantidade que é ser representada. E no caso ele é a quantidade que representa 100 quantidades, ou a falta de quantidades. E o zero ele foi muito bem necessário exatamente por causa do sistema numérico posicional decimal. Porque você veja um exemplo do número 10. O número 10 é 1 com 0, ou seja, 0 na casa da unidade e 1 na casa da dezena. Mas como é que nós chegamos no 10? Nós chegamos no 10 contando de 1 até 9, somando as quantidades de 1 até 9, quando nós chegamos na nona quantidade e vamos passar para a próxima, nós zeramos, ou seja, reiniciamos o processo daquela casa e adicionamos mais 1 no processo da casa seguinte. Se eu chego aqui no número 99 e eu adiciono 1, eu preciso reiniciar essa casa e jogar 1 para cá. Quando eu jogo 1 para cá, eu reinicio essa casa e jogo 1 para cá. Quando eu jogo 1 para cá, não tinha nada, ele fica 1. Então, do 99 eu vou para o 100. Muito bem, definido o sistema numérico, decimal, posicional, pipipipopopó, a gente consegue deixar bem claro quem são os números do conjunto dos naturais. Os naturais é um conjunto numérico que representa aquilo que se conta. Nós temos aqui que o primeiro número natural é o 1, e em seguida vem aquele que vem depois do 1 com o 1 mais 1, que no nosso sistema é representado pelo 2. O 2 mais 1 é representado pelo 3, e assim por diante. O 9 mais 1 que é representado pelo 10, o 10 mais 1 que é representado pelo 11, e assim por diante. Esse sistema numérico é o sistema de números naturais. É importante você saber o nome deles. Mas a usabilidade deles não é interessante para a gente porque nós vamos aprender a usá-los junto com os números inteiros. E os números inteiros é exatamente a compensação negativa dos números naturais. Uma vez que o número pode ter tanto quantidade quanto direção. Mamífero, eu vou dar um exemplo para você. Meu nome é Lucas Barbieri, beleza? Lucas Barbieri. Então, Lucas, ele é o meu nome da minha pessoa, da minha existência. Eu existo nesse corpo chamado Lucas, né? Agora, o Barbieri, ele não pertence a mim, ele pertence à minha família. Ele pertence àqueles que vieram antes de mim e que estão passando a nossa história e a nossa vida, a nossa trajetória. Lucas Barbieri. É como se Lucas fosse eu e a composição de quem eu sou, e Barbieri fosse uma propriedade minha, alguma coisa que faz parte de mim e que não sou eu necessariamente.
Nesse sentido, eu quero que você entenda que mais um também é um nome e um sobrenome. O nome é a quantidade referente àquele número. E o sobrenome é o sinal que dá uma direção ou sentido para esse número. Dessa forma, um Lucas Barbieri é diferente de um Lucas Toledo, de um Lucas Silva, de um Lucas Armando, porque assim como que o mais um, ele é diferente do menos um. Ah, mas professor, o número é o mesmo. Beleza, o número é o mesmo, mas eles não representam as mesmas, apesar de representarem as mesmas quantidades, eles não representam as mesmas direções. Uma vez que, se o mais um está direcionado para a direita, o menos um ele vai estar direcionado para a esquerda. Então ele não está no mesmo lugar, porque o mais um ele está aqui e o menos um ele vai estar lá atrás. A quantidade que parte do ponto zero até chegar no mais um ou no menos um é a mesma, é 1. É o módulo do número, é a quantidade que esse número está sendo referido, mas o sinal ele é importante. Então, a partir de agora, eu quero que você visualize números, tá? Todos os números, tá? Sempre como nome e sobrenome. Você vai sempre se perguntar, qual é o nome do número? O nome do número é a quantidade que ele se envolve. Qual é o sobrenome dele? Ele é positivo ou ele é negativo? O único número que não tem sobrenome, que ele é bastardo, ele é o 0, tanto é que ele é o último que foi resgatado. O 0, ele é um número sem sobrenome pelo fato de que ele é o elemento neutro. Com ele, você não soma e nem subtrai, você não adiciona e nem faz a diminuição, porque simplesmente o 0, ele é um elemento neutro. Dado isso, nós conseguimos chegar com números naturais, nós fizemos números naturais, nós vamos entrar agora nos números inteiros, que são os números negativos lá do infinito. Então, vamos colocar um menos 4, menos 3, menos 2, até 0, os positivos, e assim por diante. Pessoal, a grande questão da matemática é que esse conjunto numérico tem um sistema operacional, tem um sistema de operações que são válidos para ele. A soma, a subtração, vai ter regras ali que vai funcionar e que não vai funcionar. Para o sistema dos números inteiros, já vão perceber que é outra parada, que a magia muda. Então, conforme a gente vai descobrindo esses sistemas numéricos diferentes, os naturais, os inteiros, nós vamos perceber que eles vão sendo alterados, que eles vão mudar um pouquinho a sua forma como a gente opera neles. A soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, cada um vai ter uma forma específica. E por isso que nós estamos chamando essas formas de algoritmos, porque nós queremos que vocês aprendam os algoritmos por trás dos procedimentos para vocês aprenderem a resolver problemas cotidianos usando os números inteiros e os números naturais. Agora que você já teve uma introdução histórica, filosófica sobre os números, nós vamos começar realmente a fazer um trabalho matemático mais conciso. Nós vamos começar a falar das operações somativas, que vai se dividir entre o algoritmo da soma e o algoritmo da subtração. Agora, no próximo capítulo, você vai aprender como que você resolve da melhor forma possível a soma e a subtração dos seus problemas aí de matemática.